Conseguem qualquer piloto? Só preciso de algo com jatos. O coronel rugiu por cima de mapas cobertos de marcas vermelhas. Unidade de infantaria encurralada. Apoio aéreo fora de alcance. Um membro da equipe disse em voz baixa. Há uma piloto de I-10 pronta para decolar. Ele retrucou. A-10? Esse avião está completamente obsoleto? Mas, 3 minutos depois, quando aquele rugido característico ecoou pelo céu, um Warthog passou tão baixo que as janelas tremeram. O coronel se levantou de um salto. Quem diabos está pilotando essa coisa? Cenário. Base conjunta de coordenação de apoio em campo de batalha. Operação de resgate de emergência para a equipe Alpha 3, presa na zona rebelde G11. Notícia urgente. Unidade de infantaria encurralada. Artilharia inimiga se aproximando. E apoio atrasado devido à interferência eletromagnética. O coronel Mallister exigiu. Conseguem qualquer piloto. Só preciso de jatos que cheguem em 15 minutos. A equipe de coordenação listou as opções. F-35 em manutenção. F-8 reabastecendo. Um oficial de apoio júnior sugeriu em voz baixa. Há uma piloto coordenando fora da zona. Voando um A-10C. Pronta para receber ordens. Mallister balançou a cabeça. Não preciso de um tanque voador. Quero jatos. Mas de repente os sinais de satélite informaram a aproximação de um A-10 na zona G11 sem autorização do centro de comando. Um oficial perguntou quem havia autorizado a decolagem. O coordenador respondeu. Ninguém. Ela ouviu o chamado de emergência e decolou por conta própria. A sala ficou cheia de confusão e preocupação. Mallister agarrou o rádio. A-10 desconhecido. Identifique-se e retorne à base imediatamente. Estática. Um oficial de comunicações tentou outras frequências. A-10 no espaço aéreo Joey 11. Responda imediatamente. Mais estática. Senhor! Chamou o operador de radar. O A-10 mantém silêncio de rádio, mas está se dirigindo diretamente para a posição da infantaria presa. Mallister bateu a mão na mesa. Isso viola todos os protocolos que temos. Quem é essa piloto? O oficial de apoio verificou seus registros. Código de chamada Raven 13. Mas, senhor, não há piloto ativo com essa designação. Como assim nenhum piloto ativo? Quero dizer, Raven 13 não está em nenhuma lista atual. Esse código foi aposentado. Um oficial sênior levantou os olhos do terminal. Aposentado quando? Após a Operação Horfrost há 3 anos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos equipamentos e o chiado dos rádios vindos do campo de batalha. Mallister observava atentamente a tela do radar, mostrando a aproximação do A-10. Traga tudo o que tivermos sobre Raven 13. Senhor, esses arquivos são classificados. Não me importa a classificação. Tenho uma aeronave não autorizada em zona de combate e preciso saber quem a está pilotando. O rádio do oficial de comunicações chiou com vida, transmitindo a voz da infantaria encurralada. Qualquer estação, aqui é Alpha 3, estamos sob fogo pesado. Solicitamos apoio aéreo imediato. Alpha 3, aqui é a base. Apoio aéreo a caminho. Base, quanto tempo? Estamos sendo massacrados aqui. Antes que alguém na base pudesse responder, uma voz feminina calma cortou o ruído estático. Alpha 3? Aqui é Raven 13. Tenho visual da sua posição. A sala ficou absolutamente em silêncio. Mallister pegou o microfone. Raven 13, você não está autorizada para essa missão. Retorne à base imediatamente. A voz da mulher retornou firme e profissional. Alpha 3 precisa de apoio imediato. Estou em posição para fornecer. Raven 13, isso é uma ordem direta. Retorne agora. Com todo respeito, coronel. Esses soldados não têm tempo para protocolos. O rádio ficou em silêncio. A voz de Alpha 3 retornou, desesperada. Qualquer apoio aéreo, por favor. Estamos prestes a ser dominados. Mallister olhou para o rádio, depois para a tela do radar mostrando a posição de Raven 13. Um longo momento se passou. Finalmente, ele apertou o botão do microfone.
Raven 13. Autorização para engajar concedida. Mas não houve resposta. Ela já havia iniciado sua corrida de ataque. Não espero por permissão, disse a voz dela em off, porque uma vez eu esperei. E ninguém sobreviveu para me agradecer. O A-10 se aproximou em baixa altitude, rastreado pelo radar a 90 metros do solo. Velocidade extremamente baixa, perfil clássico de tanque voador. As unidades de infantaria relataram. Ouvimos os motores do Warthog. Alguém está nos dando cobertura aérea. O coronel Malister correu até a tela e viu a exibição. Piloto, Raven 13, sem ID de unidade. No rádio interno, uma voz feminina anunciou com calma. Raven 13 na zona. Marquem as posições da artilharia inimiga. Desliguem a orientação a laser. Estou usando o visual. O oficial de coordenação gritou. Isso é mira à moda antiga. Nenhum piloto tenta isso em neblina densa. Mas então o som distinto do canhão Ga-8 ecoou pelo vale. 3 posições de artilharia inimiga explodiram em chamas. As unidades em terra vibraram. O apoio aéreo é preciso ao milímetro. Quem é essa piloto? Antes de sair da área, Raven 13 transmitiu. Alpha 3 viverá. Estou me retirando. Todos tentaram manter o contato por rádio, mas ela cortou a comunicação antes que alguém pudesse pedir identificação. A sala de coordenação permaneceu em silêncio atônito, enquanto as implicações afundavam. Ela acabou de executar uma missão de apoio aéreo aproximado perfeita, usando mira visual e com quase zero de visibilidade? Perguntou um jovem oficial. O operador de radar estudava sua tela. Nunca vi padrões de aproximação como esses. Ela veio abaixo da linha do terreno, usou as cristas como cobertura e atacou por um ângulo que lhe deu separação perfeita dos alvos. Malister pegou o rádio de novo. Raven 13, responda. Precisamos de um relatório. Silêncio. Raven 13, você está ordenada a retornar para o debriefing. Nada. A voz de Alpha 3 voltou cheia de alívio e admiração. Base, aqui é Alpha 3. A artilharia inimiga foi completamente neutralizada. Aquela piloto foi o apoio aéreo mais preciso que já vimos. Alpha 3 podem fornecer detalhes do ataque? Ela destruiu 3 posições de artilharia camufladas com precisão cirúrgica, sem danos colaterais, sem fogo amigo, e fez isso em condições nas quais nossos próprios sistemas de mira não conseguiam travar o alvo. Um oficial técnico puxou os dados do sistema de armas. De acordo com nossos sensores, ela disparou apenas 60 projéteis do Ga-8. Inacreditavelmente eficiente. 60 tiros para 3 alvos. A maioria dos pilotos teria gasto o triplo da munição para o mesmo resultado. Malister se virou para sua equipe. Como isso é possível? Um oficial mais velho, ex-piloto de A-10, respondeu. Senhor, esse nível de precisão vem da experiência, muita experiência, e a maioria dela adquirida em situações onde errar não era uma opção. O que quer dizer com isso? Quero dizer que quem quer que seja Raven 13, ela já esteve em situações em que cada tiro precisava contar. Por que não haveria segunda chance? O oficial de comunicações tentou mais uma vez. Raven 13, por favor, responda. Só queremos reconhecer sua ajuda. O rádio permaneceu em silêncio. Alpha 3 Alpha 3 transmitiu novamente. Base. Estamos em movimento e indo para o ponto de extração, mas queríamos que soubessem. Aquela piloto salvou nossas vidas, todos os 12. Malister sentou-se pesadamente. 12 soldados vivos, porque alguém quebrou o protocolo. Senhor, disse um oficial hesitante. Eu disse que não queria A-10. Especificamente pedi apenas jatos. Se aquela piloto tivesse seguido ordens. Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Um oficial se aproximou com cautela. Coronel, devemos arquivar um relatório sobre a missão não autorizada? Malister olhou para o visor tático mostrando o movimento bem-sucedido do Alpha 3 até a segurança. Arquivar que tipo de relatório? Que uma piloto desconhecida executou uma missão perfeita de apoio aéreo aproximado e salvou 12 vidas? Bem, sim, senhor. O protocolo exige. Protocolo teria deixado o Alpha 3 morrer
enquanto esperávamos por aeronaves autorizadas. A sala ficou em silêncio mais uma vez. O operador de radar falou: Senhor, o A-10 saiu completamente da nossa área de rastreamento. Seja para onde ela estiver indo, é fora da nossa zona de vigilância. Alguma ideia da direção? Negativo, senhor. Ela mergulhou abaixo da cobertura do radar usando mascaramento pelo terreno. Mallister se virou para o oficial de apoio que havia mencionado Raven 13 primeiro. Você disse que esse indicativo foi aposentado após a Operação Hoarfrost? Sim, senhor. O que aconteceu durante Hoarfrost? O oficial hesitou. Senhor, eu precisaria acessar arquivos classificados para dar detalhes. Então acesse. Senhor, isso exige. Não me importa o que exige. Quero saber quem acabou de salvar 12 soldados americanos e por que ela não está em nossa lista de ativos. Enquanto a equipe trabalhava para acessar os dados classificados, Alpha 3 fez sua transmissão final. Base, Alpha 3 alcançou o ponto de extração com segurança. Por favor, transmitam nossos agradecimentos a Raven 13. Devemos tudo a ela. Mallister apertou o microfone. Alpha 3, mensagem recebida. Feliz por terem voltado para casa. Base, mais uma coisa. Aquela piloto, a forma como ela voou, a precisão do ataque. Trabalhamos com muito apoio aéreo. Mas isso foi diferente. Diferente como? Diferente como alguém que já fez isso antes. Em situações onde perfeito não era o suficiente. Meu nome não está na lista da missão. A voz feminina havia dito antes, mas eu ainda vou porque um dia houve um pedido de ajuda que ninguém atendeu. Após o resgate bem-sucedido de Alpha 3, o coronel Mallister exigiu uma investigação. Quem é Raven 13? Ninguém conseguiu encontrar qualquer designação de unidade associada a esse indicativo. Mas nos arquivos, um técnico se lembrou. Raven 13 costumava ser o indicativo de uma piloto retirada do serviço ativo após a Operação Hoarfrost. Arquivos antigos foram abertos. Nome: Alia Reinhardt. Piloto de A-10. Ela havia sido condecorada por trazer seu esquadrão de volta através de uma zona onde a interferência eletromagnética destruiu todos os sistemas de navegação. Mas foi suspensa por decolar sem ordens, apesar de ter salvo 18 vidas. Depois disso, Alia desapareceu do sistema, nunca mais voltou. Um técnico comentou. Ela disse uma vez: enquanto houver alguém precisando de mim em terra, eu não vou abandonar minha aeronave. O coronel Mallister ouviu em silêncio. Então emitiu uma ordem. Atualizem o indicativo Raven 13 para a lista de resposta emergencial. E da próxima vez, não julguem pilotos pelo modelo da aeronave que pilotam. O técnico que havia puxado o arquivo de Alia continuou lendo. Senhor, há mais sobre a história da Hoarfrost. Continue. Operação Hoarfrost foi um desastre desde o início. O comando enviou um esquadrão misto para território hostil baseado em inteligência falha. Mallister se inclinou à frente. Que tipo de inteligência falha? O inimigo tinha sistemas avançados de mísseis superfície e ar que não estavam em nossos relatórios. Também tinham capacidades de guerra eletrônica que bloquearam toda a comunicação por GPS e rádio. Um oficial sênior, que até então estava em silêncio, falou. Eu me lembro da Hoarfrost. Perdemos 6 aeronaves e vi 2 tripulantes na primeira onda. O técnico assentiu. Foi quando a piloto Reinhardt fez sua decolagem não autorizada. Ela voou para a zona de combate sem ordens, sem contato de rádio, usando apenas navegação visual, e encontrou os sobreviventes. Todos os 18 espalhados por mais de 160 km de território inimigo. Mallister examinava o arquivo atentamente. Como ela coordenou o resgate sem comunicação por rádio? Ela não coordenou, senhor, respondeu o técnico. Ela executou. Como assim? O oficial sênior explicou. Ela fez múltiplas viagens, usou seu A-10 como escudo voador, atraindo o fogo inimigo enquanto as equipes de resgate em solo extraíam os sobreviventes. Múltiplas viagens? 17 missões de resgate separadas, ao longo de 8 horas.
cada vez voltando para o fogo antiaéreo, que ficava cada vez mais intenso. A sala ficou completamente em silêncio, absorvendo a magnitude do que estavam ouvindo. O técnico prosseguiu. Na missão final, ela sofreu danos significativos. Perdeu os sistemas hidráulicos, falha parcial do motor, os sistemas de navegação completamente destruídos. Mas ela conseguiu voltar. Por pouco. Pouso de emergência em uma estrada, a apenas 20 metros da base. A aeronave foi perda total. Mallister levantou os olhos do arquivo. Então por que ela foi suspensa? A expressão do oficial sênior escureceu, porque ela violou ordens diretas. O comando havia cancelado todas as tentativas de resgate. Declararam a área perigosa demais para operações. Ela recebeu ordens para não tentar resgates. Ordem de permanecer em solo. O comando considerou os 18 sobreviventes como perdas aceitáveis. O peso daquela frase pairou no ar. E mesmo assim, ela voou. Ela voou. Mallister fechou o arquivo. E o que aconteceu na audiência disciplinar? O técnico consultou os registros. Ela recebeu a opção de aceitar uma reprimenda e continuar voando, ou defender que suas ações foram justificadas e enfrentar a dispensa. E ela escolheu? Ela disse, abre aspas, não vou pedir desculpas por trazer 18 pessoas de volta vivas. Se isso é motivo para a demissão, então aceito ser demitida. Então a expulsaram. Expulsaram a piloto que havia acabado de realizar a operação de resgate mais bem-sucedida da história do esquadrão. Um oficial de comunicações, que ouvira tudo em silêncio, perguntou, e o que aconteceu com os 18 que ela salvou? 15 voltaram ao serviço ativo, 2 foram aposentados por invalidez. Um se tornou instrutor de treinamento, e todos testemunharam a favor dela. Cada um deles. Eles fizeram uma petição para que o comando revertesse a ação disciplinar. Funcionou? O oficial sênior balançou a cabeça. O comando decidiu que permitir operações de resgate não autorizadas criaria um precedente perigoso. Mantiveram a dispensa. Mallister se levantou e caminhou até a janela com vista para a pista de voo. Então dispensamos nossa piloto de resgate mais eficaz, pelo crime de salvar vidas. É uma forma de ver, senhor. E agora ela está por aí, ainda voando missões de resgate, sem autorização. O técnico acrescentou. Segundo estes arquivos, houve 17 resgates bem-sucedidos e não explicados nos últimos 3 anos. Todos em situações onde as operações oficiais foram consideradas arriscadas demais. 17? 17 vezes em que alguém em perigo recebeu apoio aéreo de um A-10 não identificado. Alguém que apareceu sem ser chamado, concluiu a missão, e desapareceu sem pedir reconhecimento. Mallister virou-se para sua equipe. Mostrem-me o padrão. Mapas foram espalhados sobre a mesa, marcados com locais e datas. Olhem isso, apontou o oficial de comunicações. Cada incidente ocorreu em áreas onde operações de resgate oficiais foram canceladas ou consideradas impossíveis. E o tempo, em cada caso, o resgate não oficial, ocorreu dentro de poucas horas após a decisão oficial de abandonar a missão. Mallister estudou o padrão. É como se ela estivesse monitorando nossas comunicações, ouvindo por pessoas que decidimos não ajudar. Senhor, disse um oficial de segurança preocupado. Isso exigiria acesso a canais de comunicação militar classificados. Ela já teve esse acesso, respondeu Mallister. Talvez tenha mantido. O oficial insistiu. Se ela está mantendo acesso não autorizado às comunicações militares, isso é uma violação grave. Mallister o encarou diretamente. 17 resgates bem-sucedidos. 67 vidas salvas, 0 baixas. E o senhor está preocupado com segurança de comunicação. Senhor, o protocolo exige. O protocolo exigiu que Alpha 3 morresse hoje, enquanto esperávamos por aeronaves autorizadas. O senhor preferiria esse resultado. O oficial de segurança ficou em silêncio. Mallister tomou sua decisão. Quero o indicativo Raven, 13 reativado. Status não oficial. Somente para resposta emergencial. Senhor, não podemos ativar oficialmente alguém que não está no sistema. Então não façam oficial. Façam. Disponível.
Não entendi. Certifiquem-se de que, quando alguém precisar de ajuda e não pudermos fornecer oficialmente, ainda haja uma frequência que possa ser chamada. O oficial sênior entendeu. Um sistema de reserva para quando o sistema oficial falhar. Exato. O técnico perguntou. E se ela não quiser ser reativada? Mallister olhou para o mapa que mostrava o resgate bem-sucedido daquele dia. Ela já se reativou. Nós só estamos reconhecendo o que já está acontecendo. Comentário deixado para quem decolou. Afinal, talvez algumas ordens sejam respondidas antes mesmo de serem dadas. 3 dias depois, no campo auxiliar da base AD-17, um antigo A-10 apareceu na neblina da manhã. Ninguém viu quem o aterrissou. No assento da cabine, apenas um pedaço de papel manuscrito. Não peço agradecimentos. Só preciso saber que eles ainda estão vivos. Alpha 13 enviou um pequeno distintivo gravado para Raven 13, que viu antes mesmo do radar. Ninguém voltou a ver a Lia, mas sempre que havia uma zona que nenhum piloto queria sobrevoar, o sinal Raven 13 nas proximidades aparecia automaticamente. Naquela manhã, o coronel Mallister foi pessoalmente ao campo auxiliar após relatos de uma aeronave pousando sem autorização. O velho EA-10 estava estacionado na pista como se pertencesse ali, embora nenhum plano de voo tivesse sido registrado. A segurança havia isolado a área, mas Mallister dispensou os soldados. Deixem-me ver a aeronave. Ele se aproximou da cabine e encontrou o bilhete de Pete. Ao lê-lo, entendeu algo fundamental sobre a piloto que salvara Alpha 3. Um sargento de manutenção aproximou-se. Senhor, devemos aprender a aeronave? Mallister olhou o A-10 desgastado pelo tempo, mas bem cuidado. Notou as modificações não padronizadas, os sinais de experiência em combate. Foi mantido corretamente? Senhor, esta aeronave está em melhor estado do que muitas da nossa frota ativa. Alguém tem cuidado dela com dedicação incomum. Alguma ideia de onde esteve baseada? Nenhum registro oficial, senhor. Mas pelas modificações e padrão de desgaste, eu diria que tem operado de forma independente por anos. Mallister caminhou ao redor da aeronave, observando cada detalhe que contava uma história. Blindagem extra. Aviônica modernizada. Modificações que só alguém com profundo entendimento de combate saberia fazer. Sargento, quero essa aeronave movida para o hangar 7. Coloquem segurança no local, mas não tratem com evidência. Sim, senhor. Tratem como um recurso de reserva. Alguém pode precisar dela de novo. A notícia sobre o misterioso A-10 se espalhou pela base. Pilotos iam até o hangar só para ver a aeronave que havia executado a missão de resgate perfeita. Olhem essas modificações, comentou de um piloto. Quem quer que pilote isso sabe exatamente o que está fazendo. O sistema de mira foi completamente reconstruído, disse outro. Isso é equipamento de precisão. E olha, o compartimento de munição. Foi otimizado para máxima eficiência com desperdício mínimo. Um piloto veterano, que já havia voado a 10 em combate, estudou a aeronave cuidadosamente. Isso não é só manutenção. O que quer dizer? Quero dizer que alguém colocou o coração aqui. Esse nível de cuidado é pessoal. Mallister voltou no dia seguinte com o distintivo enviado por Alpha 3. Colocou-o cuidadosamente na cabine, no mesmo lugar onde o bilhete havia sido deixado. Senhor, aproximou-se um oficial de segurança. Recebemos relatos de alguém visitando a aeronave à noite. Investigaram? Tentamos, senhor, mas quem quer que seja sabe evitar nossas patrulhas. Mallister sorriu levemente. Talvez não seja para pegarmos essa pessoa. Senhor, talvez algumas coisas funcionem melhor quando não interferimos. Nas semanas seguintes, as equipes de manutenção notaram algo estranho. O A-10 estava sempre em perfeitas condições, apesar de nenhum serviço oficial ser realizado. É como se alguém cuidasse dele, relatou um chefe de equipe. Alguma ideia de quem? Não, senhor. Mas quem for conhece os sistemas do A-10 melhor do que qualquer um da nossa equipe. Mallister estabeleceu um novo protocolo. O hangar 7 permaneceria acessível apenas a pessoal autorizado.
mas a segurança seria flexível fora do expediente. A mensagem era clara. Alguém estava mantendo uma aeronave pronta para combate, para emergências, e a base apoiaria discretamente essa capacidade. Como vamos chamar esse arranjo? Perguntou seu vice. Mallister respondeu. Chamamos de seguro. Para quando os canais oficiais falharem. Na parede central do quartel-general da base, foi instalada uma pequena placa de metal, sem nome. Apenas o símbolo, a silhueta de um A-10 voando por entre fumaça. Abaixo, apenas o código. Raven. 13 novos pilotos passaram a ser instruídos sobre ela. Se você ouvir alguém pedindo apoio e ninguém responder, lembre-se de que Raven 13 pode ter ouvido antes de você. E se você vir um A-10 antigo, fora da lista oficial, não toque, ele pertence a alguém que chega antes mesmo das ordens serem dadas. A placa se tornou uma lenda entre as tripulações aéreas. Pilotos mais jovens faziam perguntas. Veteranos contavam a história com respeito. Quem era Raven 13? Alguém que entendeu que salvar vidas é mais importante do que seguir procedimentos. Ela ainda está ativa? Ela está ativa quando precisa estar. O protocolo não oficial, Raven 12, evoluiu para algo único na aviação militar. Quando as operações oficiais eram consideradas arriscadas demais, quando o comando precisava tomar a difícil decisão de abandonar o pessoal em campo, permanecia uma última opção. Uma frequência que não era oficialmente monitorada, mas que, de algum modo, sempre recebia resposta. Um indicativo que não constava em nenhum registro, mas que surgia quando era necessário. Uma aeronave que não era oficialmente mantida, mas que estava sempre pronta para o combate. 2 anos depois, o coronel Mallister se aposentou. Na cerimônia de despedida, ele falou aos pilotos reunidos. Vocês vão se deparar com situações onde o manual não tem resposta, onde o protocolo entra em conflito com a consciência. Quando isso acontecer, lembrem-se. A missão não é seguir ordens perfeitamente. É trazer as pessoas de volta para casa. Ele olhou diretamente para a placa de Raven 13. Às vezes, as operações mais importantes acontecem fora dos canais oficiais. Isso não as torna erradas. Apenas necessárias. Após a cerimônia, as equipes de manutenção encontraram um novo bilhete dentro da cabine do A-10, no hangar 7. Obrigado por entenderem que algumas coisas são maiores do que os regulamentos. Assinado simplesmente, R-13, a substituta de Mallister, a coronel Sarah Chin, manteve o protocolo não oficial de Raven 13. Quando questionada sobre esse arranjo irregular, ela deu a mesma resposta que Mallister. Algumas capacidades são valiosas demais para serem descartadas só porque não se encaixam nos procedimentos padrão. Nos 3 anos seguintes, o A-10 do hangar 7 voou em 12 missões de resgate, todas concluídas com sucesso, sempre aparecendo quando necessário, sempre retornando ao anonimato. A placa de Raven 13 passou a ter um novo significado entre os pilotos. Não representava apenas uma piloto. Representava um princípio. Às vezes, o trabalho mais importante acontece nos espaços entre as políticas oficiais. Pilotos novatos se postavam diante da placa e compreendiam que faziam parte de algo maior do que regras e manuais. Faziam parte de um compromisso de trazer pessoas para casa, independentemente dos obstáculos. E em algum lugar, um A-10 envelhecido permanecia pronto. Mantido por alguém que entendia que o dever não termina com uma baixa assinada. A última linha foi adicionada à placa, anos depois. Para aqueles que voam, quando outros não podem. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.